Carlos Alberto Mendes de Lima, sou professor da Rede Municipal de Ensino de São Paulo desde 2003. Sou formado em letras e minha especialidade em letras é ser professor de inglês. Só que nos últimos anos, talvez até quando eu optei em ser professor, eu me tornei um educomunicador, que é um cara novo aí que está aparecendo na educação, que muita gente não conhece, mas é um cara que lida com a educação e a comunicação. E eu desde sempre, até mesmo antes de ser professor da rede pública, eu já fazia educomunicação com as minhas atividades, tanto em empresa quanto na própria escola, como professor de inglês. Hoje eu sou professor que atua no fomento dessa ideia de educomunicação na rede, e essa vai ser a minha história. Bom, eu sou nascido em São Miguel Paulista, o berço aqui praticamente do povo nordestino que chegou em São Paulo na década de 70 e veio muitos deles trabalharem aqui na fábrica aqui de São Miguel, né? As fábricas de São Miguel do Grupo Votorantim, a Nitroquímica, e meu pai foi um desses que chegou aqui em São Paulo. Ele é um Nazário de Lima, que veio de Pernambuco, foi o primeiro Nazário de Lima que chegou em São Paulo. E esse pernambucano, ele trouxe toda a família para cá e fez família aqui em São Miguel Paulista. É em São Miguel Paulista também que eu cresci, foi onde eu consegui ter aí a minha formação também, foi onde eu consegui também o meu primeiro trabalho. São Miguel Paulista é parte da minha vida, eu sou um cidadão de São Miguel Paulista nato e eu estou numa escola próxima de São Miguel Paulista. Uma escola que, das muitas que eu trabalhei aqui, é uma escola que realmente fez todo sentido pelo que eu sou hoje como profissional da educação. Bom, eu sou um paulista, não um paulista, mas um paulistano daqui de São Miguel, nascido em São Miguel, que tem 5 irmãos e que por muitos anos tinha um sonho de ser aviador, né? Estou aqui perto da base aérea e nunca consegui. Fui tentar minha carreira nas Forças Armadas, né, com 18 anos e não fui dispensado. Então, sempre quis trabalhar como uma pessoa que trabalhasse no ramo da aviação. Só que nunca consegui. E o fato de não ter conseguido foi muito bom para mim, porque pelos trabalhos que eu fui desenvolvendo, eu caí na educação. Eu fui literalmente adentrar nesse mundo da educação fazendo o curso de letras, que foi uma coisa meio por acaso. Porque, na verdade, a minha primeira opção era comunicação. Por que comunicação? Porque a minha primeira experiência foi no rádio. E foi um trabalho que eu fiz voluntário numa igreja, uma igreja evangélica, em que tinha um programa de rádio e que o pastor me chamou para fazer uma fala nesse programa de rádio. E quando eu cheguei nessa emissora, era uma emissora muito grande aqui em São Paulo, TV Bandeirantes, eu fiquei impressionado com o rádio. Eu fazia técnico eletrônico, eu trabalhava com técnico eletrônico, e aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, isso é a máquina dos sonhos, cara. Eu tenho que aprender, eu tenho que viver esse momento do rádio. E essa experiência de estar lá, fazendo programas para jovens, com participação especial, me fez ter o desejo de fazer o curso de radialista. E fui, então, fazer o curso de radialista no Senac, um dos únicos cursos, se não aqui em São Paulo, talvez no Brasil, dos poucos que tinham aqui em São Paulo. E fiz o curso de radialista com vários colegas hoje, que hoje está na mídia. Só que eu não aprofundei a ideia de ser comunicador de rádio e o acaso me trouxe para o curso de letras. E eu nem sabia o que era letras e eu acabei na Unixul entrando no curso de letras porque eu perdi a vaga no curso de comunicação. Eu, por alguma displicência lá, esqueci de ver o
o dia de fazer a matrícula e essa matrícula não aconteceu no curso de comunicação. E aí entrei no curso de letras, não sabia nem o que era, mas eu fiz o curso de letras. E nos primeiros momentos eu achei que o curso de letras era aquilo que me faltava. Tanto que aí 2 meses depois apareceu a proposta de voltar para o curso de comunicação. Mas eu continuei o curso de letras e ali eu fui me aprimorando como um profissional da educação. E essa experiência de fazer o curso de letras, trabalhando no mundo corporativo, eu não trabalhava como educador, né? Como estudava, né, para ser educador. Eu trabalhava na área de logística, de carga, em 2 multinacionais. Só que toda a experiência com a educação me ajudou muito no meu trabalho lá como gestor da área que eu trabalhava, que era a área de logística, me deu muita humanidade para tratar com os funcionários que eu liderava. Acabando esse tempo na empresa, eu fui trabalhar na educação. E na educação, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas brilhantes na minha vida. Como professor de inglês, eu sempre gostei de trabalhar, do trabalho, aliás, do professor que trabalha com escolas de línguas. E tinha um cara chamado Andy, o nome dele é Geraldo, né? E era um senhor que tinha uma escola aqui em São Miguel, DOTS. E o cara é fantástico. Ele falava o seguinte: o melhor professor, ele não tem que estar no último estágio de ensino, ele tem que estar no primeiro estágio de língua. Ele tem que ser muito bom, já desde o primeiro do primeiro momento que o cara vai entrar para estudar alguma coisa. Porque se o cara falhar no primeiro momento, ele não continua fazendo a língua. Isso sempre marcou a minha vida. Ser bom logo no primeiro dia que eu entro em aula. E quando eu passei a entrar nas aulas, com a experiência de professor, a primeira aula tinha que ser a mais brilhante possível que eu poderia dar. E essa minha experiência na sala de aula como professor de inglês, eu já entrava com uma boa estratégia, porque eu teria que cuidar, né, do aprendizado daquelas crianças e daqueles adolescentes durante o ano todo. Então a estratégia de trabalhar com comunicação me ajudou muito. Por que a comunicação? Porque a comunicação ajuda muito a você ter muitos elementos que as linguagens, tanto do audiovisual como do rádio, pode favorecer o aprendizado. E no caso aí, o aprendizado da língua inglesa. Então, foi muito interessante poder ter essa experiência de ter passado pelo curso de radialista, de ter trabalhado voluntariamente numa emissora de rádio e depois de ter passado pela experiência de um trabalho corporativo e aí chegar maduro, né, para a sala de aula e poder colocar toda essa experiência, toda essa bagagem para a sala de aula. E eu usei muito mais a comunicação para poder desenvolver o meu trabalho como professor. Então começou a minha história agora na educação, com a experiência da comunicação em 98, quando eu comecei a trabalhar como professor na rede estadual de ensino, a escola Ataúfo Alves, que inclusive foi a primeira escola que eu estudei, né? Primeiro ano eu estudei lá, e na escola Ataúfo Alves, em São Miguel. Logo no primeiro dia, eu falei assim, vamos trabalhar produzindo um vídeo sobre a própria aula. Eu vou dar uma aula, vou gravar minha aula, falei com os alunos de EJA, perguntei para os alunos de EJA se eles achavam um problema fazer essa gravação, eles falaram não, sem problema, e foi a primeira vez que eu me vi como professor, atuando. E eu percebi que a gente poderia desenvolver um trabalho legal, né, com a mídia, já no ensino de língua inglesa, mas também de português. Eu não era especialista como professor de língua portuguesa, então eu quis adotar uma estratégia para trabalhar com os alunos do ensino médio, que eles produzissem programas de rádio sobre as literaturas ou sobre os movimentos literários. Eram alunos do primeiro ano e aí eu fiz esse desafio com eles para trabalhar com isso na sala de aula. E aí a gente desenvolveu durante um semestre todo um trabalho de estudos e também um trabalho em que eles pudessem receber a informação de
como produzir um programa de rádio ao vivo, né, falando desses movimentos literários. Então foi muito legal assim a experiência com os alunos do primeiro ano. Eles dividiram em equipes e produziram durante um semestre todo os programas que foram apresentados dentro da sala de aula. Foi a primeira vez que eu usei o rádio na escola. Não usei o equipamento rádio, isso eu já usava, mas a metodologia de trabalhar com rádio dentro da sala de aula. A partir daí, a gente foi prosseguindo aí a nossa caminhada ao longo das escolas aqui de São Miguel, e eu cheguei numa escola chamada Escola Estadual Xingui Chagari, na Vila Curuçá. E essa escola me trouxe um projeto que realmente foi importante e é importante hoje para o meu histórico profissional. Nessa escola, a gente tinha lá uns problemas, tanto de alunos que faltavam muito na sexta-feira, sobretudo os alunos do ensino médio, tínhamos gravidez entre as adolescentes, tínhamos também problema de depredação do patrimônio e tal. Então, esses problemas estavam criando assim um mal-estar na escola, e a coordenadora pediu para os professores que pudesse dar algumas ideias para a gente poder desenvolver um projeto bacana para poder melhorar ali o ambiente da escola. E eu de cara, né, isso foi em 99, vamos fazer uma rádio na escola. Porra, numa rádio na escola? 99? Como é que faz isso? Tinha uma professora chamada Helena Gouveia, que havia chegado na escola esse ano, e ela era jornalista, além de professora de língua portuguesa e de literatura. E ela era muito na dela ali, ficava ali no canto dela, não conversava muito, e eu fiquei sabendo que ela era jornalista, tinha essa ideia. Eu falei, vou conversar com ela para ver se ela topa fazer. Mas na hora ela topou. E a gente começou a desenvolver um projeto chamado Rádio Alternativa, que era o nome da rádio do Xingui Chagari. Juntei os meus equipamentos que estavam em casa, trouxe para a escola e fizemos um pequeno micro estúdio de rádio com transmissão pelas caixas de som no pátio da escola. À noite, com os alunos do ensino médio. Mas não era a gente que ia fazer esse projeto? Não, eram os alunos. A ideia era convidar os alunos para poder desenvolver o primeiro núcleo de comunicação dessa escola. Foi muito legal, porque nós tivemos programas ao vivo todos os dias à noite, produzido, pensado pelos estudantes. Chegamos num período de 3 meses, em 99, mais ou menos 2000, para 120 alunos participando de programas que seriam feitos ao vivo. E aí a gente percebeu que a gente criou, na verdade, uma ideia super inovadora para a época, que foi a criação de uma rádio escolar. Eu não sei se existem escolas que tenham um projeto muito antes do que a gente fez, mas pelo menos aqui na região da Zona Leste, é a primeira escola que tem um projeto de rádio escolar, né? E essa experiência que a gente fez rodou o estado de São Paulo todo no Circuito Gestão, e esse Circuito Gestão me ofereceu a oportunidade de poder compartilhar com os professores essa experiência que a gente fazia aqui em São Paulo nessa escola. E aí, é claro, que professor, ele trabalha tanto na escola pública, municipal, como estadual. Foi quando, em 2003, eu consegui passar no concurso da prefeitura e, ao me efetivar, conheci o projeto Educom.rádio. O projeto Educom.rádio estava rolando aqui na rede, isso era 2003, né? E foi quando a diretora da escola, por exemplo, dessa escola que nós estamos gravando, que é a escola MF Carlos Pasquale, né, aqui no Itaim Paulista, me convidou para tocar o projeto, porque os professores já falavam do projeto que eu estava tocando no estado e queria que essa experiência pudesse ser feita também aqui no projeto do Educom, aqui no Carlos Pasquale. Fiz isso aqui no Carlos Pasquale, desenvolvendo o projeto com o equipamento que já estava aqui, que é o Kit Educom. Juntei uma galera, fiz o mesmo método, os modos operantes que a gente
desenvolveu lá no Xinguixagari e começamos a desenvolver um trabalho de rádio no pátio com os estudantes aqui do Carlos Pasquale. Também desenvolvi esse projeto também nas outras 2 escolas que eu estava dando aula, que era o Antônio Carlos e o Pedro Teixeira. 3 escolas aqui da região de São Miguel Paulista, né? Essa aqui em São Miguel, as outras 2 lá uma na Vila de Acuí e outra em São Miguel. E a gente conseguiu nessas 3 escolas reunir um grupo de estudantes muito grande, desenvolvendo a educomunicação. Aliás, educomunicação que eu nem sabia que praticava antes de entrar na rede, né? A gente já fazia educomunicação com os projetos que tinha no estado e a gente só consolidou isso, participando das formações que teve, feito pela USP, né? O professor Ismar de Oliveira, que é um dos caras que mais conhece dessa metodologia, passou para a gente aí, para os professores, a gente desenvolveu esse trabalho. E foi assim que a gente começou trabalhando de 2003 a 2005, um projeto super bacana de rádio escolar com esses estudantes. Foi tão bacana desenvolver esse trabalho que em 2005 a gente passou a mostrar o trabalho da gente para os professores das escolas que desenvolviam o projeto. O projeto Educom.rádio ele acabou em 2004, né? Se tornou uma lei municipal e a Secretaria Municipal de Educação adotou o projeto nas ondas do rádio para substituir o projeto Educom.rádio. E essa mudança não perdeu em nada na questão do que a gente pretendia desenvolver aí quanto à educomunicação aqui na cidade. E eu tive o privilégio aí, em 2005, começar a participar das reuniões lá no antigo DOT, né, Diretoria de Orientação Técnica Pedagógica, falando para os colegas que desenvolviam o projeto de educomunicação, que coordenava nas diretorias regionais de ensino, né, as propostas de educomunicação, trocar essa experiência que nós fazíamos aqui nas 3 escolas aqui da Zona Leste, né? E foi muito legal, a gente pôde trocar informação, ensinar como é que usava o equipamento, e aí mais e mais escolas começaram a ter essa ideia de querer também refazer o projeto Educom.rádio na escola. Então essa experiência de trabalhar com rádio na escola me ofereceu também muita bagagem para poder melhorar o meu trabalho na sala de aula. Mesmo fazendo esse trabalho nas horas livres, porque o professor não ganhava para fazer esse projeto. Eu fiz com voluntário durante todo o tempo que eu desenvolvi o projeto. Fazia porque gostava. Colocava o meu tempo livre para poder desenvolver esse trabalho com os jovens, com as crianças, porque gostava. Porque como eu não atuava no rádio como gostaria, então eu tinha essa oportunidade de desenvolver esse trabalho, né, com as crianças. E essa experiência, esse gosto, essa vontade meio que contagiava as pessoas, os professores, os estudantes, e a gente começava a crescer muito nesses 3 projetos. Não foi à toa que em 2005 o convite veio para poder coordenar o projeto Nas Ondas do Rádio na Rede Municipal de Ensino. Bom, e chega então a nova fase da educomunicação na cidade de São Paulo, e eu, protagonista aqui na escola Carlos Pasquale, né, desenvolvendo o meu trabalho com os estudantes aqui na rádio escolar, né, com o apoio da direção escolar, com o apoio dos professores, dos funcionários. A gente foi apresentando esse trabalho e, claro, como eu falei, nós temos 3 escolas que eu estava ali atuando ali com o rádio, né? E surgiu uma proposição dos estudantes de que a gente da rádio tem que contar mais coisas que acontecem na comunidade. Mas como assim? Eu falei, não, a gente poderia usar a rádio para poder contar as histórias do bairro, o que acontece na comunidade, com a programação que a gente poderia fazer, por exemplo, para o EJA, porque o EJA é estudantes da comunidade. Então por que a gente não desenvolve um projeto de comunicação em que a gente possa fazer reportagens na comunidade, contar os problemas da comunidade e colocar na programação da rádio no EJA? Isso foi muito legal, isso me chamou muita atenção, foi os estudantes que contaram isso. Eu falei, bora, vamos fazer. E aí a gente começou a fazer a cobertura dos eventos locais, né?
primeiro na própria redondeza da escola. Isso aconteceu, por exemplo, no Antônio Carlos, no Pedro Teixeira. Estava iniciando aqui um projeto aqui no Carlos Pasquale também nessa dimensão. E aí a gente teve um convite da Diretoria Regional de Educação de São Miguel Paulista para cobrir um evento, para fazer uma rádio ao vivo, né, para um evento sobre direito da criança. Isso foi em 2005. E aí tinha várias organizações nesse espaço e uma casa foi destinada para fazer esse estúdio ao vivo. Juntamos toda a galera dessas rádios e fizemos uma espécie de evento compartilhado de rádio com os estudantes. Então, aí nasce já o primeiro projeto que a gente achou que seria fundamental para articular não só a ideia do rádio como veículo de comunicação e entretenimento, mas também o rádio como uma fonte de comunicação de assuntos importantes para a comunidade. Transformar o rádio em uma rádio comunitária. Nessa época também, a gente também descobriu que tinha já na internet alguns espaços que você poderia publicar gratuitamente. Então você poderia expandir o que você produzia no rádio na internet, usando o blog, por exemplo. Então a gente começou a prestar atenção no blog, criamos uma página do blog e fizemos essa cobertura colaborativa que deu muito certo, foi muito legal. Tanto a gente trouxe lá os equipamentos do Educom, né, o kit Educom, uma estação de rádio, para as pessoas poderem participar ao vivo, as caixas de som, sair o som, por exemplo, no pátio da escola, no pátio do espaço, né, que tinha lá nas ruas, que tinham, assim como faziam na escola. E, ao mesmo tempo, a gente fazia a cobertura, fazia uma entrevista em algum lugar, trazia para o estúdio de rádio e colocava ao vivo. A experiência foi tão exitosa que a gente foi, em 2005 mesmo, fomos cobrir o evento chamado Congresso Municipal de Educação, um evento gigantesco que estava acontecendo em São Paulo. Reunimos essas 3 escolas, Carlos Pasquale, né, Pedro Teixeira e Antônio Carlos. Juntamos com outras escolas que também tinham projetos de rádio ainda em fase de desenvolvimento e juntamos essa galera e aí a gente criou, na verdade, uma tecnologia educacional, que eu chamo isso, uma tecnologia social chamada Imprensa Jovem. Lá mesmo, no grupo, naquela galera que estava lá, criança e adolescente, eles decidiram batizar essa ação de cobertura desse evento como Imprensa Jovem. Era alunas repórteres fazendo cobertura e colocando ao vivo ali no evento para as pessoas poderem se apropriar das informações que os palestrantes estavam fazendo. Então foi um exercício muito bonito, os estudantes indo com os gravadores analógicos, entrevistando as pessoas, a gente podendo tirar fotos e colocar no fotoblog. Foi maravilhoso. Foi aí que a gente descobriu que a gente não tinha só o espaço do rádio para desenvolver o trabalho de educomunicação na escola. Nós tínhamos também a força de outras linguagens. A linguagem do rádio não era só mais a única que poderia fazer parte do desenvolvimento da comunicação daqueles estudantes que faziam rádio. A gente colocou o blog, a gente colocou a fotografia e a gente colocou o vídeo. Assim, não dava para publicar o vídeo, mas pelo menos a gente teve o registro. Mas a fotografia a gente já poderia colocar nos fotoblogs e a gente poderia colocar textos também. Então o rádio atravessou os muros da escola através desse projeto chamado Imprensa Jovem. E essas 3 escolas foram responsáveis pela criação desse projeto hoje chamado Imprensa Jovem. E essa experiência do Imprensa Jovem fez com que a gente desse uma guinada na proposta de educomunicação da rede. Nós trabalhávamos com uma proposta muito analógica, ou seja, tínhamos máquinas fotográficas analógicas, tínhamos gravações de vídeos analógicos, tínhamos rádio analógico e tínhamos o blog digital. Por que a gente não poderia juntar todas essas linguagens num processo de poder desenvolver também a proposta de trabalhar com as tecnologias da informação e da comunicação? Bom, para isso eu tive que ir para a SME em 2006.
com a experiência de ir lá fazer a formação desses professores que tocavam os projetos na região lá da cidade, eu fui convidado a trabalhar no ensino fundamental nas ondas do rádio. E o primeiro diálogo que eu tive foi com os professores orientadores de informática educativa, chamados POIEs. E esses tinham o laboratório de informática educativa com toda a tecnologia que eu precisava para poder ampliar e fazer as relações de linguagens, de múltiplas linguagens nos processos de comunicação dos estudantes. Descobri que numa experiência de cobertura jornalística do Imprensa Jovem, num evento África Brasil, em 2005, promovido pelo NCE, né, o Núcleo de Comunicação e Educação da USP, a gente poderia usar o computador com um software livre chamado Audacity, ou Audacity, como queiram, e esse Audacity, nesse computador, que era um software livre, poderia gerar a produção do áudio digital. E descobrimos também a possibilidade da gente poder publicar os programas de rádio na internet, usando uma tecnologia chamada podcast ou audiocast, como queiram. E aí a gente descobriu que o rádio também poderia pular o muro da escola e chegar nas pessoas, desde que elas pudessem ter acesso à internet. E foi uma discussão muito boa que a gente trouxe para os POIEs, porque os POIEs, eles abraçaram a proposta de trabalhar o rádio. Abraçaram, sobretudo, a proposta de trabalhar o Imprensa Jovem, porque muitos deles já tinham se apropriado do blog e utilizaram a metodologia para trabalhar com Imprensa Jovem para poder melhorar a sua comunicação ou a comunicação dos eventos ou dos projetos ou das coisas que os estudantes estavam desenvolvendo. Muito bem, esse ajuntamento de força entre nós, que gostávamos muito da comunicação e ainda gosta, mas os POIEs, fez o projeto sair do ensino fundamental, se tornar em um projeto de DOT, da Diretoria de Orientação Técnica, e 2 anos depois, ou melhor, 2009, se tornar num programa de educomunicação chamado Programa nas Ondas do Rádio. E aí o programa nas Ondas do Rádio já não cabia só o rádio, cabia todas as possibilidades de mídias, e a gente já indicou, inclusive o cinema que não fazíamos, colocamos lá. Antes de acontecer esse fenômeno na rede de criação dessa portaria, se criou um primeiro fenômeno que nos deixou assim meio balançados. Foi a experiência do rádio na educação infantil. Essa experiência foi magnífica. Ela aconteceu por acaso. Estava lá uma proposta da Unesco, melhor, da Unicef, reunir com os jovens que faziam rádio na escola para poder discutir temas ligados à juventude. E aí o que aconteceu? O prefeito ia nesse evento. E aí, um dia antes, eu fui numa escola, porque a escola disse que tinha desenvolvido um projeto de rádio para colocar no computador. Eu falei, como assim? Escola de educação infantil fazendo isso? Onde é que eles aprenderam isso? Não é que aprenderam o Audacity, que a gente ensinou lá na DRE de Pirituba? E aí a professora ousou querer fazer com as crianças da educação infantil, do AIME chamado Antônio Bonilha. Lá já estava acontecendo um negócio chamado Rádio Jacaré. E eu fui lá para poder operar a tecnologia necessária para que eles pudessem divulgar isso para o mundo. O programa de rádio deles já montavam de formato digital e eles queriam colocar isso em podcast, porque eles ouviram falar nesse negócio chamado podcast, né? E aí eles queriam fazer isso com as crianças. Fui visitar a escola e aí, como eu sou um cara que gosta de comunicar tudo que eu faço, porque se você não comunica, ninguém fica sabendo. E eu usava todas as redes possíveis que eu tinha para poder falar das coisas, das experiências que tinham. E, nesse caso, contei da experiência da Rádio Jacaré. Alguém soprou lá no ouvido do prefeito e o prefeito decidiu, ao invés de ir no evento da Unicef, que acabou não acontecendo, indo na Rádio Jacaré, numa escola, numa periferia lá de Pirituba, e foi um evento magnífico, porque o prefeito foi, deu visibilidade, e eu falei, eu tenho que colocar a educação infantil também na portaria. E aí foi que a educação infantil também começou a partilhar
da experiência de educomunicação antes segregada apenas para os professores de ensino fundamental. Essa é a portaria que deu à luz para que a gente pudesse dizer que a educomunicação é toda forma de comunicação para crianças e adolescentes, de qualquer modalidade de ensino. Eu sei que logo depois, assim, coisas de 6 meses depois, apareceu o primeiro rádio numa SEI, num Centro de Educação Infantil, né? Centro de Educação Infantil, para quem não conhece, as pessoas conhecem no senso comum como creche, né? Aconteceu aqui também em São Miguel, né? No Céu Curuçá, né? numa SEI aqui do Céu Curuçá, uma rádio chamada Rádio Pingo de Gente. E outra rádio da EMEI, que também deu muito certo, que é da EMEI Guia Lopes, que agora é EMEI Nelson Mandela. Olha que força, cara. Teve também um projeto de educomunicação chamado Rádio Tem Gato na Tuba, escolhido pelos estudantes. Não é magnífico isso, gente? Transformar essa possibilidade de desenvolver. E aí a gente envolveu essa possibilidade para todo mundo. E não foi muito tempo que a gente conseguiu, a partir da portaria, desenvolver um novo processo de formação para a educomunicação na rede. A formação foi fundamental para a gente poder colocar o processo de trabalho da educomunicação ali firme e forte. Eu sempre acreditei que a formação para o professor é a melhor forma de você quebrar preconceito. Se a escola tem preconceito é porque o professor não sabe. Se o professor sabe, ele não vai ter mais preconceito. Então, todas as formações eu decidi que tivesse todos os profissionais da educação, do professor de educação infantil ao supervisor escolar, passando também, inclusive, e até pelo auxiliar técnico de educação, que é o ATE, porque a gente sabe que esse cara também é um educador. Eu acredito que ele é um educador, como um professor também. Tem a sua função dentro da escola e merece receber a formação, porque ele pode ser um grande apoiador da escola. Então, todos os cursos que a gente desenvolveu com a perspectiva de poder oferecer a todos os profissionais da educação. Porque nós estávamos também vendo uma política pública que estava em curso, que é a política pública da educomunicação, a Lei Educom 13.941 de 2004, ela foi feita também para potencializar a formação dos profissionais da educação. Está lá escrito que é dever da educação pública municipal oferecer formação continuada a esses profissionais. E foi o fundamental para que, passados, nas ondas do rádio 2005, 5 anos quase depois, se transformar em um programa e, passado mais 5 anos, em 2010, completando exatamente os 10 anos do Imprensa Jovem, já com 150 equipes de Imprensa Jovem rodando na cidade e mais de 500 projetos de diversas linguagens na ampliação da jornada escolar, a gente caminhou para se tornar um setor na Secretaria da Educação. E não pensa que foi fácil. Tivemos muito preconceito em relação ao trabalho da gente, ao trabalho dos meninos e meninas. No âmbito da escola, trabalhar o projeto de educomunicação não é tarefa fácil. Você recebe muito preconceito dos professores, porque, como eu disse, como ele não passou pela formação, ele sempre vai enxergar que o funk ou qualquer movimento cultural que o aluno quer colocar, por exemplo, na rádio da escola, não deve ser colocado, porque a escola não é esse lugar para isso. O espaço da escola é lugar para todos. É o lugar para todas as culturas, para a diversidade cultural. Isso faz parte da educomunicação. A educomunicação prima por essa possibilidade. E como a gente queria fazer a coisa de fato acontecer na escola, muitas vezes a gente metia o pé na porta. Escancarava de fato e dizia, gente, essa é a educomunicação que o aluno precisa aprender, para que ele possa ter força, pode ter empoderamento da sua voz e poder discutir a educação que ele vai ter. Então, eu acho que a gente precisa ouvir os clamores das vozes desses alunos. E as vozes estão também nos movimentos culturais. Traz a cultura
essa cultura que a gente pode oferecer para eles, que é essa cultura que eles desconhecem, da música popular brasileira, da música clássica e de todos os outros movimentos que a gente tem cultural, mas deixa trazer e emergir toda essa cultura que ele traz da periferia, da casa dele, das coisas que ele capta fora da escola e junta isso. Esse é, na verdade, a lógica dos projetos de educomunicação. Não é criar uma proposta de rádio, ou de TV, ou de cinema, ou de fotografia, que faça o que a mídia faz. A gente se apropria da linguagem dela para poder empoderar a voz desses estudantes, porque o jovem precisa estar empoderado frente à sociedade que ele vive hoje. E a gente foi sempre pensando nisso. A formação também tem que abrigar esse pensamento, além de formar o professor para trabalhar as linguagens de comunicação, para ser um facilitador do processo de trabalho na sala de aula também. E isso foi feito por milhares de professores. E atualmente a gente alcança hoje 4.000 vagas de formação para professores, graças a esse crescimento da educomunicação na rede, que, como eu disse, venceu preconceitos, venceu barreiras, promoveu as vozes de estudantes. Eu posso dizer, por exemplo, que dessa escola aqui, nós temos diversos estudantes que, de fato, hoje têm um bom perfil na vida, porque passaram pelo projeto. Uma delas é a Laís Souza, que é uma menina excelente, ela é modelo e ela hoje teve uma experiência muito boa. Mas eu posso dizer hoje que tem uma menina que saiu do Imprensa Jovem, chamada Gabriela Valim, que é hoje uma liderança da juventude na cidade de São Paulo, empossada pelo prefeito, uma militante da causa da educomunicação na educação. E para mim me faz muita alegria quando a gente vê que esses nossos alunos que passam pelos projetos, eles conseguem buscar o seu lugar ao sol, né? E só consegue porque teve oportunidade de falar. E eles citam como o maior problema que tiveram na escola é porque falavam demais. E falar demais, para nós da educomunicação, é um bem fantástico, porque falar demais é que esses meninos têm que falar mesmo. Agora a gente só precisa estruturar ela de forma que trazam coisas boas também para a formação dele. Isso fez com que esse projeto alcançasse um patamar que depois de 10 anos se transformasse em um setor especializado de educomunicação, o primeiro no Brasil que trata da questão da educação para a comunicação. Hoje nos chamamos de Núcleo de Educomunicação. Estamos na coordenadoria pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Veja que eu não gosto de falar muito em siglas, porque as pessoas que estão... Se você está me assistindo e estudando a minha história, vocês precisam entender o que são COPED, DOT, essas coisas todas. E essas são ditas aqui, como eu estou dizendo para você, porque precisamos, de fato, sair desse discurso muito fechado das siglas, que às vezes rodeia o nosso campo de trabalho como educador, que só atrapalha a gente na comunicação com as pessoas, inclusive com os estudantes, e colocar mais comunicação para eles. Então eu acho que a gente faz formação para torná-los cada vez mais capazes de comunicar melhor. A escola precisa se comunicar melhor. Eu acho, na minha opinião, outros podem ter outra opinião, mas o maior problema da escola é a falta de comunicação. Se a gente tem uma escola pobrezinha, que falta tudo. Veja, por exemplo, a história dessa escola chamada Carlos Pasquale, que há muitos anos atrás, há décadas atrás, eles tinham uma escola muito mal acabada, que quando chegou uma direção, uma gestão que pudesse dialogar, compartilhar, trazer as pessoas, conversar, olha o que se transformou essa escola, né? Foi força do diálogo, participação e gestão. A gestão da comunicação precisa ser elemento importante no trabalho das escolas. Então, eu quero dizer para vocês que a minha história de vida era marcada por ser um cara que quer trazer a comunicação como um elemento importante na educação pública, no caso aqui da cidade de São Paulo. Se essa inspiração que eu tenho para poder fomentar a comunicação entre os jovens, as crianças e os adolescentes, puder perpassar os muros da educação municipal paulistana, eu espero que esse vídeo ajude nesse sentido, de poder colocar mais luz para as escolas,
poderem se comunicar melhor entre vocês, professores, vocês, profissionais de educação, a sua comunidade escolar, que é formado por estudantes, e pelos pais e os moradores que estão do outro lado do muro. Que experiência magnífica poder contar a sua história. Hoje eu sou um cara muito realizado no que eu faço e onde eu estou. Mas eu sou um cara ambicioso, eu acho que eu consigo fazer muito mais coisas além do que eu faço hoje. Com mais de 20 anos aí na educação, somado aí com a experiência no mercado de trabalho, fazendo outras atividades, eu acho que tem muito para me fazer, eu tenho muitos sonhos para realizar. E eu acho que, de alguma forma, a minha experiência como trabalho na educação pública me fez muito feliz agora, em 2016, quando, com a história do Imprensa Jovem, por exemplo, essa história foi acolhida pelo Comitê Olímpico, né, das Olimpíadas, e eu pude levar a tocha olímpica, né, em Petrolina, em Pernambuco, fazendo o caminho de volta ao que meu pai fez quando trouxe a família para cá, algo importante e memorável, né, para a família toda, eu poder desenvolver um projeto na educação e poder trazer essa memória também lá para Pernambuco, fazendo o caminho de volta que meu pai fez, né? Então, essa é uma experiência que para minha filha, Ana Luísa, ela vai ser marcada para sempre. O pai poder ter levado, ter representado o Brasil, levando a tocha olímpica, não o fato de ter levado a tocha olímpica, mas ter uma história que ajudou as pessoas, que beneficiou as pessoas. Entre os meus sonhos ainda, os muitos que eu tenho, um sonho especial é que eu gostaria de poder falar mais dessa prática que eu faço para mais gente, no Brasil todo. Falar mais disso para outros educadores que desconhecem. Poder desenvolver essa proposta e de poder abrir portas para professores de outros estados que não têm a oportunidade de desenvolver nas suas cidades, poder desenvolver isso nas suas escolas. Quantas pessoas me procuram para poder... Carlos, como é que eu posso fazer isso na minha cidade? Minha cidade não tem isso. Eu falei, putz, eu gostaria de poder te ajudar, mas nesse momento eu só posso ajudar aos colegas que estão aqui. Se você quer informação, eu dou, mas para implementar, eu preciso ter mais elementos para te ajudar. Então eu queria, de alguma forma, ter a oportunidade de poder espalhar isso que a gente faz na rede, de poder espalhar outras histórias bem-sucedidas de educomunicação para outros cantos, né, da educação pública no Brasil e no mundo. Eu acho que, para concluir esse vídeo, eu quero dizer que eu sou fã número 1 de todos os educadores dessa rede municipal, dos profissionais da educação, desde aquele que trabalha na cozinha, daqueles que não trabalham na escola, mas às vezes cuidam do nosso estacionamento. São pessoas que são muito importantes para nós. Eu tenho maior paixão pelo trabalho que cada um faz. Eu acho que a educação pública tem que ser uma educação modelo para qualquer política pública que quer desenvolver um país. Eu não acredito que uma escola particular possa fazer isso, mas que uma escola pública de qualidade, sim. E só dá para fazer isso com professores muito bem formados, professores muito bem qualificados e professores respeitados no seu direito de ser professor. É com eles que a gente tem que fazer essa construção do país. Então eu sou muito fã de vocês e de mim também.